Começando mais um podcast Me Casa, e hoje a gente vai estar com uma referência aqui na corretagem de imóveis. Ela é nada mais, nada menos do que CEO de uma das maiores, da parte de vendas de uma das maiores incorporadoras de São Paulo. Do Brasil, eu acho, do Brasil, né? Porque a Mitre não é pequena, a gente tá falando da Mitre, você tá vendo aqui em cima. E, cara, tem uma história muito legal. A gente vai falar muito hoje para você que é corretor de imóveis, que você quer vender mais, você quer atender melhor o seu cliente, quer ter resultados, esse episódio é para você. Mas antes disso, eu queria dar uma bom dia, boa tarde, boa noite pro meu querido Matheus. Como é que você tá? Boa tarde, meu querido, tudo bem? Tudo certo? Estamos aqui com uma pessoa que, assim como muitos aí, né, caiu de paraquedas no mundo da corretagem imobiliária. E para quem diz que é impossível ter sucesso começando do zero, ela tá aí para provar o contrário. Não, e era diretora de um grande banco. Não sei E se a gente pode falar isso, mas a gente não pode falar de qual banco. Mas que era de banco, era. Isso é banco, é coisa grande. É coisa grande. E envolve dinheiro, né? E aí, Rodrigo, como é que você tá hoje, cara? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ó, eu tô empolgado com esse episódio de hoje porque eu sempre gostei muito de corretagem, corretor de imóveis. Eu assisto aquelas séries americanas, sabe? Que tem os corretores de luxo. É uma loucura a grana que aqueles caras ganham. Tipo, eles ganham muito dinheiro. Eles andam de Lamborghini. É luxo mesmo. Os corretores são assim, eles têm Porsche, troca de Lamborghini, moram em umas casas enormes. Então, assim, em outros lugares do mundo, a gente já vê que isso é valorizado e tem gente que dá vida nisso porque sabe que dá pra ficar multimilionário fazendo isso. E né? a gente, no Brasil ainda, trata a corretagem de imóveis como segunda profissão, plano B. Galera, você tá vendendo o produto mais caro da prateleira e você tá tratando como plano B. Então. Se você se dedicar, cara, é uma venda por mês, você estoura, não Total. E é isso aí. E para apresentar aqui nossa convidada, Rodrigo, eu vou jogar para você aí para falar. Eu já falei um pouquinho, mas fala um pouquinho melhor. Hoje a gente está aqui então com a Sofia Martins, que ela é CEO da operação de vendas da Mitre aqui em São Paulo. Porque assim, gente, não sei se vocês sabem, mas só a operação de vendas de uma incorporadora desse porte... De capital aberto, né? De capital aberto ainda é uma operação enorme. Então envolve muitas pessoas, o lançamento dos empreendimentos envolve uma organização muito grande entre orquestrar tudo aquilo que está sendo lançado com a captação de clientes e você fazer isso... passar para todos os corretores e que os clientes sejam bem atendidos e que a operação seja um sucesso. Então eu imagino que seja tudo isso que deve envolver o dia a dia da Sofia e por isso que eu acho legal a gente trazer ela aqui, porque a gente vai entender como é esse processo de vendas, como faz para vender um projeto, assim, um empreendimento de alto padrão e tô ansioso. É isso aí? Eu tô um pouco certo, pelo menos? Totalmente. Vamos deixar ela se apresentar agora? Primeiro, eu tô muito feliz de estar aqui. E, bom, eu sou a Sofia, tô na Mitre, completei 9 anos, né, no mês de outubro. E vou contar para vocês um pouco sobre como é meu dia a dia, o que é uma house, né, o que é realmente trabalhar com imóveis e qual é o nosso objetivo aqui no mercado. Então, eu estou muito feliz, obrigada aí pelo convite, me sinto honrada mesmo. Isso aí, vai ter muito insight bom para os corretores que estão aí assistindo. Muito insight bom, então vocês têm que assistir até o final, porque... E olha, depois no finzinho eu vou dar um presente para quem concluir aí. Vou dar um presente, a gente nem combinou, mas para vocês que estão aqui, né, e são assíduos, fica até o final que vai ter uma coisa boa para vocês. É isso aí, vai ter mais comissão na corretagem. Mas só vai ter para quem der like, hein? Isso, boa. Like, para quem comentar lá no YouTube agora. Para quem comentar, porque vai ter como a gente mandar, encaminhar. Exatamente, é isso aí. E antes de começar a entrar de fato nesse assunto, a corretagem de imóveis, cara, eu quase já larguei para ser corretor, porque a gente olha, é um produto do mais caro da prateleira. Então, se você se dedica, se você se esforça em atender uma pessoa de uma maneira
boa, naquela momento mais... É uma decisão muito difícil na vida de uma Sim. pessoa que é comprar um imóvel. Porque é uma Sim. decisão, não é uma decisão que você... eu vou comprar uma esfirra. Que você toma uma decisão de 10 segundos e que vai acabar em 2 minutos. E olha Sim. que às vezes é difícil uma- escolher a esfirra, hein? O sabor. Pois é. É uma decisão de 10, de 20 anos na Sim, sua vida sim. em um espaço que você vai conviver. Então você não pode comprar isso errado, Sim. né? É o patrimônio, né? No Brasil, a média do brasileiro, ele vai ter em vida 3,5 imóveis, vida um pelo outro. Uhum. Então você participa da decisão mais importante da vida dele. Porque hoje o financiamento imobiliário vai até os 35 anos, você está participando muitas das vezes disso. Então, o quanto isso é importante, o quanto a gente traz isso para o corretor e o quanto o atendimento ele é fundamental. Eu brinco que o atendimento de alto luxo ele precisa acontecer, seja no estúdio, seja no apartamento de 15 metros. Porque aquilo ali é o patrimônio, né? Então, não é só o alto luxo que eu tenho na Doc Lobo ou se eu tiver um estúdio na Penha. O atendimento para esse cliente, ele precisa ser premium. Porque estamos fazendo parte da vida dele. E é tudo, às vezes, que a pessoa tem. É tudo, é tudo. É um patrimônio. Independe se ele está comprando para investimento, independe para o que seja. Sempre vai estar fazendo parte da vida dele. Ele sempre vai lembrar ele de você daquele momento. Não. E fora que esse atendimento premium, ele é um diferencial, né? Sim. Ele não é só uma obrigação, assim, por nossa, é uma obrigação. Exato. Mas a gente vê aí, você tenta ser atendido por diversas empresas hoje em dia e você vê o quanto as pessoas pecam no atendimento. Custoso. Você pensa qualquer agora segmento. aonde você foi bem atendido ontem. Aonde você frequentou assim, de falar assim, poxa, isso me marcou. É muito difícil. É muito difícil. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo. Nós não temos que só atender bem, nós temos que marcar. Deixar uma marca positiva, porque isso gera uma boa experiência e isso é o centro, o pilar de tudo dentro da Mitre Vendas. Desde a experiência para o meu corretor, de ser bem atendido como corretor, porque ele é meu cliente a incorporadora e é meu cliente final, consumidor final. Então, eu lido muito com o cliente todo o tempo, né? E o quanto a gente tem que gerar essa experiência positiva, de um retorno, da pessoa falar assim, poxa, que gostoso tá aqui. Total. E quanto é a importância do relacionamento com o seu cliente em uma venda que a gente sabe que tem um ciclo longo, né? Sim. Porque não é igual o Cássio estava falando. Quando é um produto barato, a sua decisão ela tende a ser mais fácil, Sim. né? Quanto mais caro o produto, sua decisão vai ser mais Comprar um difícil. apartamento não é uma calça jeans, literalmente. Exatamente. E nem uma Envolve esfirra. muita coisa e não é uma esfirra. Aí você tá conversando com 5 corretores. Tem um que ele tá te dando uma atenção tremenda, que ele tá te atendendo super bem, que por mais que você queira um apartamento pequeno, que você tá demonstrando que quer fazer um financiamento, ou de alguma maneira ele não muda o atendimento. Sim. Aquilo ali vai ficar na pessoa, em comparação com os outros 4, se a decisão dela vai demorar 4, 5 meses, os outros vendedores, corretores, vão começar a cair com o tempo, Sim. porque a pessoa vai parar de responder. Exato. A pessoa já vai Ninguém começar... quer o vendedor. A grande realidade, as pessoas querem o seu produto, mas elas não querem que vendam para ela. Elas não gostam do vendedor por ele ser inconveniente. Então, o quanto a gente tem que mudar isso, né? Eu mesma sou corretora, porque eu fui mal atendida por um corretor. Então, eu fui tirar o meu CRES para eu comprar um apartamento para mim. Então, toda a metodologia, tudo que eu criei, tudo que eu faço de técnica de venda é por uma experiência ruim que eu tive e que eu não quero que o meu cliente tenha. Porque o quanto é desagradável um corretor vender errado, passar uma informação errada por uma venda, sendo que uma pessoa ela pode te trazer outras novas 18 pessoas, que é o círculo médio, né, do que temos de poder de decisão, né, de influência de decisão. E o corretor, ele toma uma decisão em cima de uma venda e ele não pensa no futuro. Né? Então, eu hoje estou aqui por isso, porque eu tive uma compra frustrada, né? Eu tenho alguns investimentos de apartamento, e eu falei assim, nossa, quando eu voltei para São Paulo, meu marido falou assim, não dá pra gente comprar apartamento com corretor, porque eles vão falar o que a gente quer ouvir para comprar, e aí eu me senti a pessoa mais burra da face da terra, mesmo tendo várias graduações. Então, eu falei, deixa eu estudar isso aqui. Aí eu fiz direito imobiliário, não era? Aí, até que me falaram assim, não, é só tirar o CRES. Então, eu fui tirar o CRES para eu comprar um apartamento para mim. Olha a situação. E a barreira de entrada para ser corretor é muito simples, né? É muito fácil tirar o CRES. Sim. Não tem uma formação, não tem uma cobrança. É segundo grau.
Então você faz as provas, é simples. E aí a qualificação posterior, hoje eu tenho uma universidade dentro da Mitre Vendas, hoje eu tenho qualificações, porque não é o suficiente. Você tem que se reciclar todo momento, né? O atendimento, cada produto meu é uma joia, então você tem que estudar muito para você não errar, porque tem detalhes que o cliente precisa saber. Então, essa experiência que eu coloco como meu método dentro da Mitre Vendas é por uma frustração que eu tive, por isso eu tô aqui. Total. Então, isso é um ponto, né? E a Mitre começou, tinha 2 corretores, né, comigo. Conta então, pra gente como é que foi essa experiência ruim lá. Como que era esse corretor? eu fui comprar primeiro, o corretor só falava da área de lazer e eu sou uma pessoa workaholic. Se vocês me acompanham nas redes, vão ver que, tipo, eu nunca usei, sou casada há 18 anos, nunca usei uma área de lazer. Então a pessoa ficou lá, Eu nunca usei. 50 horas me falando da piscina, não, tipo, né? Não era um atendimento para mim. Para mim, funcionaria um ambiente de trabalho, seria mais assertivo. Se ele falasse que tinha um coworking na área comum, você fala, nossa, esse é pra mim. Isso é pra mim. Porque o corretor, primeiro, ele não entendeu a minha necessidade. Qual era? Depois veio todas as indagações, né? Eu sou casada há 18 anos, eu optei em não ter filhos, o porquê disso? Nossa, mas aqui é um ambiente para filhos e tal. E aí, ok, né? Mas aí você vai indo. E aí, por fim, eu já tinha escolhido o apartamento, era um apartamento maior. E eram 3 vagas e eram as 3 determinadas. Ele falou, determinada. Para assinatura, eu comprei e tal, não eram determinadas. E isso foi o caos na vida do meu marido, que homem com carro, vocês sabem, né? Então, todos os dias ele reclamava porque tinha uma vaga presa que era um fator para ele que não era interessante. Então, isso foi um erro muito grande. E não só o erro da vaga, mas o erro do corretor, porque hoje ele pode estar me assistindo e talvez ele nem pense que seja ele. Mas ele me atendeu, de repente, da melhor forma como ele gostaria de ser atendido. E esse é o maior erro. Porque cada cliente é único e cada cliente tem sua necessidade. Então, atender como gostaria de ser atendido é a maior baboseira que alguém pode falar para alguém. Porque você tem que atender o seu cliente da forma como ele quer ser atendido. Então, eu sou prática, eu sou dinâmica, eu não queria nada daquilo. Então, perguntas assertivas ia me resolver. Agora, eu tenho clientes que são específicos, que ele quer ficar horas falando do detalhe. Então, eu tenho que ficar horas falando do detalhe para ele. Está tudo bem. E você tem que enxergar... Foi essa a minha experiência. Enxergar o que, de fato, é de valor para aquela pessoa. Sim. No seu caso, o seu valor não era o lazer. Não, nunca Podia ser foi. um prédio que não tem nada Sim. e só tinha um espaço bom para trabalhar. Isso. Né? Ou uma sala e fala assim, imagina você aqui numa poltrona lendo. Pronto. Eu já imagino, pronto. Você já vai pro que você gosta. Então, mas acho que tem muito vendedor que faz isso, né? Que pega, meio que idolatra o seu produto, começa a falar um monte de coisa dele, um monte de detalhe técnico ouve. e não ouve. A escuta ativa, né? Eu falo muito sobre isso. Eu até estou num desafio dos 40 dias para os corretores, que eram 40 dias até o Natal, e eu dou uma dica por dia. E uma delas é justamente essa. O quanto que a gente se preocupa em falar bem, porque tem curso de oratória. Eu mesma tenho uns 5 cursos de oratória, porque eu sou uma pessoa introspectiva. Então, olha só. E para fazer, você quer falar bem. Agora, e para ouvir? Você já viu um curso assim? Vamos fazer um curso para você aprender a ouvir alguém? Ninguém vai ganhar dinheiro, porque as pessoas não querem isso. Só que isso é o que faz a diferença. Essa pessoa nem o curso consegue escutar. Nem o curso vai conseguir escutar. Então, por isso já começa daí de uma cultura nossa, de você mostrar um valor, né? Mas o quanto o cliente ele quer ser ouvido. Então, sim, eu sou uma pessoa introspectiva, embora introspecção pode ser... isso tudo são habilidades que são trabalhadas. Então, para você corretor que está aí e falar, eu sou muito tímida, essa profissão não é para mim, não tem nada a ver com isso. Sim. Porque a forma de eu prestar atenção no cliente mudou muito a minha performance. Eu fui corretora campeã, gerente campeã, coordenadora campeã, de alta performance mesmo. Então, eu estou aqui e não estou aqui nessa posição e falo assim, não sei o que você passa ali. Eu sei, mas o porquê que isso foi um ponto de muita diferença para mim fechar negócios? Porque eu sei sentar e eu sei entender a leitura do cliente do que ele precisa. E se eu não tenho aquilo que ele precisa, eu vou falar para ele. É verdade. E isso não é só na corretagem, isso é em todo mundo de vendas. É verdade. Todo mundo quer vender, mas não quer escutar e apresentar aquilo que a pessoa precisa, que é a famosa venda consultiva. E é uma chatice. É assim, eu entendo o que você precisa, vejo o que tem no meu catálogo e te ofereço. É basicamente isso, né? Então tem até aquela história de um médico que foi lá no Danilo Gentili. Você viu a história do capacete? Não. O cara queria comprar um capacete, pesquisou na internet lá
quais são os melhores capacetes? Olhou lá o capacete, beleza, viu lá, era R$3.500. E aí ele foi numa loja, chegou lá, eu quero um capacete assim, assado, tá, é tanto. Aí ele, não, beleza. Aí ele foi numa outra loja, tal, o capacete lá, é assim, assado, esse capacete aqui é tanto. E aí ele chegou numa terceira loja e falou assim, eu queria um capacete assim, assado, o cara perguntou pra ele, qual a tua moto? Ele, como assim? Uma Harley e tal, ele... Tá, esse capacete aí pra quem quer andar 200, 300 por hora. Se você tem uma Harley, você vai andar 100, 120, né? Esse capacete não é pra você. O que você precisa é isso aqui. Aí ele falou, porra, verdade, eu não preciso do capacete lá. E era mais caro o capacete. É o caso do Henry Ford, né? Ele fala assim, se perguntassem para os clientes o que eles precisavam, eles iam falar cavalos mais rápidos, não um carro, porque eles não sabiam. Exatamente. Não é? Então o cliente, na verdade, ele precisa de uma pessoa consultiva, que seja especialista naquilo ali. Eu tenho uma dica que tem um cara que eu sigo, que eu falo que é o tiozinho das vendas do TikTok, o Eduardo Tevá. Ele é muito bom. E aí ele fala assim, que toda dica para vendedor é aquela questão. Você tem que perguntar isso pro cliente. Tirando o preço da jogada, tirando o preço, o que mais você dá valor? Sim. Porque aí a pessoa se sente à vontade. Sim. Que ele falou, eu fui atendido numa loja de carros também, que todo carro que o cara me apresentava, o cara falava, não, e ainda é econômico. E ainda é econômico. Se ele tivesse feito a pergunta para mim, tirando o preço, o que eu vejo, o que eu tô buscando no carro, eu ia dizer para ele que eu queria potência de motor. E aí ele tá falando de uma economia que jamais vai ser. E aí ia falar para ele segurança para os meus filhos. Sim. Segurança para os meus filhos e potência de motor. Ele nunca ia me vender um carro econômico. Nunca. E ele é falando a pergunta certa, né? Exatamente. Então, para você, corretor que está nos assistindo, você saber fazer a pergunta certa vale milhões. Porque não adianta você falar e chegar numa situação que você acha que é preço, você acha que é uma situação, mas a pessoa, se ela entende que aquilo ali é necessário para ela, ela vai se esforçar até mais pelo preço. Ela vai pagar, se aquilo atender ela. Né? Quantas vezes a gente não comprou alguma coisa que não estava no nosso alcance, mas aquilo fazia sentido. A gente entendeu que fazia sentido. Então, a grande questão é, estamos fazendo o cliente ver sentido no que a gente está fazendo? No que a gente está oferecendo? Eu queria até voltar um step atrás, porque a gente já está falando do cliente estar negociando, né? Mas assim, sabe qual foi a minha experiência com corretor de imóveis? Qual? Até hoje, péssima. Péssima. É isso porque, que eu assim, tento quebrar. Eu, no meu ponto de vista, assim, olhando por fora, eu devo imaginar que é um mar azul, esse mercado de corretor de imóveis. Porque quando eu comecei a pesquisar algumas coisas e me cadastrei, as únicas coisas que eu recebia eram mensagens automáticas do corretor, que ele montava um textinho, falava assim, novo empreendimento, não sei o que lá, 3 dormitórios, suíte, não sei o que, venha pro lançamento, manda um PDF em seguida. E eu comecei, depois que eu me cadastrei, eu comecei a receber isso a cada 3 dias, tipo, de um monte de gente. E o cara só vem com uma mensagem padrão e com um PDF do empreendimento e manda, ele nem me deu oi. Tipo, ele nem perguntou qual a minha idade, o que você tá procurando? Se eu tenho mulher, não perguntou nada. E eu só saio denunciando e bloqueando. E o pior é que Mas é isso. essa raça volta. Essa raça foi boa. Mas é verdade. Mas eu até tô hoje. revoltado. Faz 2 anos que eu comecei a procurar e eu recebo mensagem toda semana até hoje. Ele desistiu de comprar. E ninguém por causa disso. Não, ninguém perguntou até hoje. Mas eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque como eu tenho um time muito grande, né? Eu tenho vários diretores, tenho um time de vendas muito grande. E o quanto que a qualificação para isso de experiência, ela precisa ser uma coisa ali diária. Porque eu vou olhar e às vezes eu pego assim, vou fazer o batidão, né? Falando assim, a Sofia vai falar grosso hoje, né? Que geralmente eles brincam nisso. E aí eu falo, Bri, deixa eu dar uma olhada na mensagem que você mandou pro cliente. Isso aí que tá. Porque não é uma receita pronta. E aí a pessoa mandou tudo. Eu falei, mas ele perguntou? A pessoa perguntou do preço, a pessoa não respondeu. Eu falei, mas isso era importante para ele. Então, é quanto? Olha, eu tenho de tanto a tanto, mas tem que responder. É uma pergunta muito aberta, muito ampla, que depende de fluxo. O corretor tem medo de perder uma venda. Então, o que eu trabalho antes? A confiança. Porque você tem que ter a confiança de conseguir responder o que o cliente está perguntando. E saber ter uma segurança do que te atende. Então, por exemplo, o que você procura? É localização? É preço? É metragem? O que você não pode faltar no empreendimento? São perguntas que você tem que fazer. Porque o que não pode faltar para mim, Sofia? A localização de estar perto de onde eu trabalho. Porque eu ganho tempo com isso.
Hoje eu moro no Mitre. Então, segunda coisa, o meu ponto de leitura, porque eu leio. Então, assim, são pontos que não vai adiantar você falar outra coisa. E para o meu marido, 2 vagas paralelas. Ponto. Para ele. Então, pode ter hidromassagem, se ter você piscina, ficar me pode ter mandando o que 1000 quiser. coisas que não atender a vaga, que não atender essa dinâmica, um projeto lindo, mas não próximo da onde eu trabalho, não vai me atender. Então, você vai perder tempo, aquilo vai me irritar, como todo mundo. E aí, isso eu coloco ali e faço esses treinamentos diariamente. Com Sabe o que time. veio na cabeça agora? Sabe aqueles... Tipo, uma analogia. Sabe aqueles vendedor de calçada? Que você fala, não, eu queria aquele no número 43. E Aí ele traz 10 opções que não tem nada a ver com aquilo. Não é que nada mais e irritante. e Porque é não aquilo. tem. E às vezes não tem o número, ele não quer falar pra você que não tem. E ele E traz quer outras te opções. colocar outro pra vender. Não, mas experimenta. Eu falei, não, cara, eu queria aquele. Se você não E tem, é só seria falar tão que não bom, tem. né? Eu falo muito isso sobre essa questão do vendedor de calçado que você falou, a gente nem combinou. Eu falo isso muito em treinamento, que eu falo assim, poxa, o vendedor vem com 10 caixas porque aquele que você pediu não tem. Então, ele pode vir com as 10, mas chegar e falar, olha, eu não tenho esse. Qual estilo você gosta mais? É a cor que você gostou? É isso? Porque eu vou te trazer outras opções que eu tenho. Eu gostaria de te dar essa oportunidade. Você tem um tempinho? Aí, tudo bem. Tudo mudou. Porque Aí- você colocou o cliente na Você frente. já até fica sem graça de falar, não traz você- não, cara. Não, você traz fica aí, porque vai, vou você pelo já menos fica- olhar. Uhum. Muda tudo a abordagem, né? Então, isso faz uma diferença enorme, enorme. E a forma como as pessoas querem ser atendidas mudou muito, né? E a Muito. pessoa, ela estava acostumada a atender a pessoa no presencial. A gente falou disso na reunião hoje, lá na empresa. A gente está acostumado a atender a pessoa no presencial. E no presencial, a conexão é mais simples. Sim. Agora, vai ter a mesma conexão mandando mensagem. As pessoas respondem, tipo, secas, básicas, não mandam um emojizinho, não mandam nada, e acha que tá conversando com a pessoa como se ela estivesse Não. na sua frente. E se a pessoa estivesse na frente, a pessoa seria muito mais simpática, falaria totalmente de outro jeito, explicaria muito melhor as coisas, só que A gente até ela falou, não consegue galera, enxergar isso. se você tem dificuldade em descrever de uma maneira assim, manda um Imagina. áudio. Manda um áudio. Mas a pessoa não gosta, tá incomodada. Pô, se Mas ela tá interessada no seu produto, ela vai se dar o trabalho de ouvir um áudio sabe de o 30 que- segundos. Com certeza. E sabe Entendeu? o que é um ponto importantíssimo? A mudança da pandemia, a pandemia teve uma mudança no comportamento do consumidor. Então, ficamos com mais irritabilidade e com mais senso de agilidade. Então, hoje nós entendemos o que é questão de tempo. Então, hoje uma pessoa ela clicava no site, ela ficava até 0,3 segundos para ela mudar, se ficava processando. Hoje é 0,01. Então, olha o que mudou antes da pandemia e agora depois. Então, o que isso traz para a gente? Justamente isso. Como eu falo com o meu cliente. Olha, como eu treino os corretores a perguntarem. Olha, tudo bem. Como que... vou pensar. Vou pensar se eu quero esse apartamento e tal. Ótimo. Eu posso te retornar amanhã? Eu dou um time. Não, Sofia, só amanhã é terça, só na quarta. Beleza. Você prefere que essa abordagem seja como? Por WhatsApp, por e-mail? Como fica melhor para você? Por WhatsApp. E eu ainda pergunto, você prefere mensagem de áudio, de escrito? Porque isso hoje é uma etiqueta. Uhum. Porque, por exemplo, se a pessoa me manda áudio, eu vivo em reunião. Não vou conseguir ouvir. É tipo um alinhamento de expectativas ali. E aí e quando eu vou mandar, às vezes eu tô dirigindo, a pessoa me manda mensagem, eu falo assim, olha, eu tô dirigindo, você se importa de eu responder por um áudio? Ou essa questão que você está me falando, a minha resposta é complexa. Você se importa de eu te mandar um áudio para eu te explicar melhor? Para você ter um sentimento melhor? Uhum. E o cliente fala, não, claro, eu não consigo ouvir, agora daqui a pouco, quando eu puder, eu vou te escutar, mas pode me mandar. Então, se você alinha a expectativa, porque para mim, se a pessoa falar assim, Sofia, você gosta de ouvir áudio? Não dá. Porque eu fico em reunião, às vezes, o dia inteiro, a pessoa me manda, eu falo assim, descreve para mim que eu consigo te responder agora. Agora, se você me mandar um áudio, eu vou escutar 10 da noite, quando eu chegar na minha casa. Então, se um vendedor pergunta para mim, eu já vou falar, poxa, ele se importa. Alguém se importa. Né? Então, isso muda tudo. E isso já vai fazer um diferencial para você, corretor que está aí assistindo a gente, a ter esse ponto de pergunta. E o cliente adora falar. Ele fala assim, como que você gosta de ser contactado? Pelo WhatsApp, por mensagem, ligação de vídeo, ligação de áudio, como? Pelo WhatsApp com texto, de preferência. Todo mundo sabe. Você pergunta isso, você gosta como? Por texto é mais fácil. Aí eu falo, e anota e seja pontual. E você? Texto.
Aí Mas vem eu lá gosto o de responder corretor. com áudio. Mas ok. Mas aí o corretor, na minha posição, eu tenho que responder. Eu sou a pessoa que eu estou recebendo você. Eu acho que depende muito de quem tá mandando a mensagem. Algumas Não, eu preferia mas que mandasse um áudio que vai dar pra entender melhor. Mas, por exemplo... Não, existe o tema. É Tem o assim, tema. Existe se o você tema, tá tentando... Mas se você já tá ali trabalhando e você recebe um áudio de 3 minutos de você alguém, vai ouvir já só fica mais irritado. tarde. Porque, pô, Ou você deixa pra ouvir depois. pra quem gosta de ser contactado por texto, ou você vai ouvir muito depois ou não vai ouvir, porque aquilo passou, você esqueceu. Aí a pessoa fica pra lá. Eu sou do time do WhatsApp bloquear áudios acima de 1 minuto. Eu também. Ele tinha que estar... É igual o Acima Instagram, de 1 minuto tem que 60 ligar. segundos, acabou. Eu também. Não é porque a gente tinha um conhecido que mandava áudio de 10 minutos. Eu falava, puta, é um podcast. Por que você não velho. liga? Me liga que era mais fácil. Mas eu falo isso também pro meu time. Acima de 1 minuto, o tema é ligação. Uma ligação acima de 10 minutos, precisamos conversar. A gente tem que debater expectativa, porque 10 minutos numa ligação é uma reunião. Uhum. Então já vamos marcar isso numa agenda. 10 minutos é uma reunião. Meia hora é uma reunião super grande, super decisiva. Então a gente já tem que entender processo tempo e quanto custa o tempo, né? Então eu falo isso para a gente criar expectativa e isso para o cliente também. Se você está falando com um cliente de um padrão mais alto, ele é um executivo. Então como que você vai abordar ele? Ele está em reunião também. Ele vai te falar o horário. Eu falo assim, qual o melhor horário para te mandar mensagem? Eu tenho um cliente que é 5 da manhã, que me põe isso. Eu prefiro para você conseguir, para eu pensar sobre isso das 4 às 5. E se você não pergunta? Você manda para ele 9 da manhã na pior hora para ele. Exatamente. Porque cada um sabe a sua hora, né? Do rush que dá para você ter atenção. E eu tenho um cliente que fala 11 da noite, 9. Então a gente tem que ter essa flexibilidade como um bom vendedor. Imagina, grandes executivos, eles resolvem as coisas muito cedo. Então, aquilo ali, ele já tá ali tranquilo, tá tomando café, aí se liga, a pessoa tá com fome, tá com a irritabilidade alta, totalmente errado, porque você não fez uma pergunta certa. Então, e eu anoto, tenho planilhas, assim, de clientes específicos, que ele prefere ser contactado em tal hora. E quando ele me chama em outra hora, ok. Mas se eu preciso falar com ele, eu vou contactar na hora que ele me pediu. E a pessoa, ela já vai ter uma empatia por você diferente de tudo, porque isso é diferente. O vendedor, ele tem que ser um cara que ele se adapta, né? Nesse Sim. sentido. Porque, assim, às vezes você gosta mais de mandar áudio, né? Só que o cara prefere texto. Ponto. Só que também tem um ponto, que eu queria colocar para você, um contraponto aqui. Nem todos os vendedores, nem todos os corretores, eles estão ainda totalmente preparados para fazer um atendimento bom via texto, via ligação, via chamada de vídeo, via mensagem de voz. Certo. Então, assim, eu sempre fico Nem pensando pra no chamada sentido. de vídeo mesmo, Exato. né? Não tem. Se você, apesar do cliente preferir texto, se você não é bom escrevendo, eu acho que até você deve pensar em fazer de outra forma, mesmo que não seja bom para ele ouvir daquele jeito. Porque você pode se complicar Naquilo. fazendo de uma maneira ruim aquilo, entendeu? Eu acho que você pode desenvolver habilidades, né? Então, por exemplo, existem aplicativos de correção. Então, o corretor ele tem que se atualizar para você se adaptar. Dá. Eu sempre falo assim, se você quer fazer uma coisa bem feita, tem um meio. Só não vai ser pelo meio da preguiça. Se você colocar lá, eu escrevo muito errado no Google, o que fazer, vai vir um monte de aplicativo para você. Baixa o Google Tradutor, coloca no seu navegador, ele vai te ensinar muita coisa ao vivo. E eu tenho isso até no meu digital, tá? Eu instalei nas máquinas, porque já fica azulzinho quando tá respondendo pelo WhatsApp ou pelo chat. Ele já avisa o corretor. Então, se você tem, é grátis, né? Você consegue entender que você tem uma debilidade. Então, aí, claro, a gente precisa de um gestor, a gente precisa entender que a pessoa, ela não sabe. O grande problema que eu vejo hoje é que a pessoa não sabe que ela não sabe. Esse é o pior. Não tem formas de você conseguir identificar aquilo no processo, Ela não sabe, né? que ela tá incomodando, ela não tem o famoso simancol, ela não vê que ela não tem a humildade de falar assim, poxa, seu texto tá ruim, e você ouvir e falar assim, pô, vou melhorar. E como você mensura a qualidade dos atendimentos sem entrar dentro do atendimento e olhar um a um? Hoje a gente tem um BI, né? Então o cliente ele põe a nota dele de atendimento final. Então você vê full time como que está sendo o atendimento e você vai direcionando cada pessoa. Então aí, quando tá uma nota muito ruim, você entra, acompanha todo o atendimento para você conseguir fazer um acompanhamento melhor. Porque Onde foi o erro, sabe?
Sim, entendi. Geralmente uma nota ruim, eu tenho um diretor que ele vai ligar e dependendo do que foi, eu vou fazer essa ligação. Porque às vezes a pessoa pode ter vícios que ela faz em alguma conversa, em negociações, que o cliente... e que ela não percebe. Exato. E às vezes pode até dar certo em algumas vendas e a pessoa vai carregando isso, né? E isso acontece muito. Muito. De cliente que se sentiu constrangido porque o corretor perguntou, vamos fechar agora? E aí, quando ligou para perguntar como que foi seu atendimento e tal, que eu faço um gestor fazer isso, porque um time grande e uma profissão que vem de várias frentes, né? Várias profissões acabam desembocando nisso, existem vários vícios, né? Então, eu trabalho muito com treinamento e muito com a disciplina diária. Então, não é uma coisa com um treinamento por semana, não. São 5, 6 ao dia, né? Em vários grupos. Então, porque é pela repetição. Então, eu olho aquilo ali e a questão é, errou. O quanto eu tenho que corrigir esse erro rápido? E quem que vai corrigir ele? Entende? Então, já aconteceu casos de eu de ter um abandono de cliente igual você. Você foi um cliente abandonado. Né? Então, o que eu faço? Só ninguém perguntou ainda o que ele quer. Ele tá abandonado um tempo desse. Ele chegou me mandando um PDF, denunciei. Se você quer vender pro Rodrigo, a gente vai deixar o WhatsApp dele na descrição. Pode ligar pra ele. Não, Rodrigo, eu vou te atender com um time bom. Você imagina? Então, imagina, você tá como um cliente abandonado. Então, eu tenho uma metodologia para isso. E fora, a grande questão é, o cliente precisa estar no centro. Eu preciso deixar você nesse centro. Então, eu já liguei para clientes que ele ficou extremamente incomodado e eu não vi o motivo do incômodo, né, do que o corretor fez. Mas ele se incomodou. Então, aquilo me acendeu uma luzinha para pôr num treinamento. Pessoal, olha, um comportamento que a gente tem que ficar com a luzinha acesa. Porque de cada 10 clientes que foram mal atendidos, só um vai reclamar. O resto só vai sumir. Então, esses isso é o que mais preocupa, né? Porque quando vem um, você já pensa nos outros 9. Exato, porque esse um é ótimo, porque ele tá fica em alerta. E aí você consegue corrigir. Então, a grande questão hoje, colocando o que você me trouxe da preocupação, é o quanto eu tenho que pegar e ter um time ágil para entrar numa correção necessária. Porque vai ter erros, vão ter erros. Mas eu preciso de um time que eu tenho, que vai corrigir isso rápido. Então, você foi mal atendido agora, mas em meia hora eu tenho que corrigir isso. Então, eu tenho uma métrica para isso. De ligar e falar, olha, tudo bem? Você foi bem atendido, Renato? Eu vi que você passou por aqui, você gostou, tá dentro do que você busca, o atendimento foi bacana. Olha, eu faço isso daqui para ver como que eu posso melhorar a sua experiência. O cliente, ele fala, olha, gostei, não é o que eu tô procurando, procuro pronto, procuro isso. Aí você vai falando, procuro tal coisa. Mas o corretor não me disse que tinha. Então, você vai anotando, que aí você vai direcionando um treinamento para aquilo ali. Tem mais uma pergunta, eu vou lotar de pergunta. Como que você vê, assim, a melhor forma de você designar um corretor ou um vendedor para atender um certo perfil de cliente, assim? Isso é muito complexo, porque no nosso mercado existe o atendimento que é uma roleta, né? Então, tem um sorteio e aí você vai ter o atendimento. Então, a grande questão é você treinar todos e fazer o atendimento ser bom em todos. Porque você vai ter um momento que a venda ela não acontece só dentro do stand. Ela vai acontecer numa ligação, numa oferta ativa, num ponto de captação, numa prospecção. Então, não é só dentro do stand. Então, se eu não tiver a preocupação de eu treinar e deixar ele bom para ele atender um cliente que tenha 300 mil de renda ou que tenha um salário mínimo, ele dá importância igual. Se eu não treinar ele para isso, eu vou perder em algum ponto uma venda. Porque eu posso estar sentada num restaurante e eu sou vendedora. E eu tratar uma pessoa mal e eu deixar de vender. E eu poderia abordar um assunto e falar assim, poxa, eu tenho uma oportunidade boa para você ali. Que é onde também acontecem muitos negócios, né? Total. Então, eu preciso mostrar que o mundo da venda... Eu, Sofia, não sou vendedora agora, enquanto eu tô no stand. Eu sou vendedora 24 horas. Na onde eu estiver indo, eu trabalho e eu vendo projetos da Mitre. Então, eu tô treinando, tô fazendo isso, Então, o corretor, ele precisa entender isso, né? Exatamente. Então, eu tenho que treinar ele para tudo. E muitas vezes... E é um desafio. Esse é o meu desafio. É um desafio grande, porque muitas vezes você vai conversar para entender o erro e a pessoa nunca vai achar que a culpa é dela. Nunca, né? É sempre, o preço tá errado, tá muito caro esse produto, o cliente tá sem tempo, não tem dinheiro.
Ai, não posso te pagar a parcela. Nunca é, tipo, não, é porque eu não entendi o que ele precisava e fiz errado e vou melhorar pro próximo. Né? Acho que eu não mostrei o que eu deveria, né? Sim, isso... Não perguntei o que eu deveria. Isso é sempre uma muleta. Imagina que maturidade, se eu ouvir um negócio desse. Mas é que a pessoa, ela realmente não sabe que ela não sabe. Então, quando você vai mostrando e ampliando a mentalidade dela, ela vai entendendo e aprendendo. Aí é uma mente que se abre, ela não volta, né, ao formato. Então, isso é importante. A grande questão que eu sempre falo não é só, não importa, o cliente tem sempre razão, isso não importa. Importa que eu tenho que atender ele da melhor forma. E ele tem a razão dele. Não importa se ele está certo ou não, mas a razão dele vai ter que ser a minha prioridade. Entende? Então, a razão do cliente naquilo ali, ele veio e questionou, achou ruim. Ele tem aquela razão e ela vai ser respeitada como prioridade. Entende? Então, independe se ele está certo ou não, porque nem sempre o cliente está certo, mas a razão dele vai estar. Para eu ter uma experiência positiva, né? Então, isso é um ponto muito importante. Então, a Gisele, que ela abriu o Reclame Aqui e tal, ela diz isso no livro dela e é muito interessante. O quanto é importante a gente ter essa escuta e a gente se colocar em melhorias para o cliente, porque ele tem o ponto dele para aquilo ali. E a gente tem que entender e tem que melhorar. É engraçado que a gente está falando de venda, mas todos os pontos que a gente está colocando são de comunicação. Sim. Né? De você escutar, de você perguntar, de você saber se expressar, ser transparente. Isso não serve só para vender coisa, serve para relacionamento, serve para relações sociais, para tudo, para amizade. E um ponto aqui, né? Em janeiro eu lanço, vocês estão até convidados para o lançamento do meu livro em janeiro, que chama Profissão de Milhões. A gente vai. Por favor, não, vou mandar o convite. Olha só, se não vou ficar muito chateada. E eu digo justamente sobre isso, o quanto a corretagem, ela, pelos próprios corretores até, ela é depreciada, mas é a grande profissão de milhões. É a venda, não é a corretagem, é a venda. Porque os grandes vendedores, eles são quem tem sucesso. Então você olha, o próprio Elon Musk, quem vende melhor a empresa dele, a ideia dele? Você que é casado, você vai assistir um filme, quem mais vai vender uma ideia vai ser quem vai levar o filme ali. Tudo envolve vendas. Tudo envolve quem coloca melhor uma ideia, quem sabe se comunicar melhor para persuadir melhor. Quem é o melhor vendedor da Mitre? Se chama Fabrício Mitre, é o dono. Ninguém vai colocar a ideia dele melhor. Entende? Então, porque a paixão daquilo ali ela é outra. Então, isso em tudo, né? E o quanto a gente, o corretor, ou seja, quem for, deprecia o vendedor pelo vendedor ser inconveniente. E o quanto a gente, ajustando isso, pessoas boas, elas sempre estão em falta. Pode ver, você vai num hotel de luxo, esses dias eu estava num hotel de luxo, o atendimento ruim. Não era um atendimento de 6 estrelas. Você estava pagando 6 estrelas, mas não era um atendimento de 6 estrelas. Então, eu falei assim para o meu marido, olha só, nós estamos aqui, mas o atendimento não é um atendimento de 6 estrelas. E você está pagando por um 6 estrelas. Ok, se você estivesse pagando 1 estrela, ter 1 estrela. Mas entende que falta, né? Porque a pessoa não entende a necessidade. Então, quando você saca isso, você vai ser bem-sucedido no que você fizer, seja a sua área de atuação qual for. Se você souber vender bem a sua ideia e o porquê daquilo, que entra a comunicação. Se você não se comunicar bem, para você ter um começo, meio e fim de uma ideia, ou você é muito prolixo, ou você não responde o que a pessoa quer, a pessoa não tem paciência de te escutar, você vai ser aquele vendedor chato. Ninguém vai querer falar com você, ninguém vai comprar com você, aí você não vai conseguir vender e vai falar, tá vendo, nada dá certo para mim. Seja a área que for. E não é isso. Sim. É muito isso que você falou, né? De ser inconveniente. A pessoa que não tem esse preparo, ela se torna inconveniente. Muito. De diversas maneiras, né? E é o que parece, assim, o mercado ainda tem muito corretor que vê como segunda opção, que trabalhava com alguma outra coisa e aí decidiu tirar o Cresce, fazer alguma coisinha ali. Só que aí o que parece? Que a pessoa tá desesperada. Sim. Né? Parece que ela caiu ali de paraquedas. Que não é um bom negócio para você, que eu preciso dar comissão. Exato. E se o vendedor, se o corretor, eles já demonstra para você, cliente, que ele tá desesperado para te vender, cara, esquece. Você como cliente já vai sentir que o cara tá te empurrando alguma coisa. Sim. E você vai ficar com o pé atrás. E não é um bom negócio para você. Não. Você vai conversar com ele até o final. Você até pode conversar com ele até o final, mas você não vai comprar. A gente que é até do mercado, a gente não é do mercado de imóveis, mas tá muito relacionado, a gente foi ajudar uma profissional nova nossa, que começou com a gente na área do marketing, a editora de vídeos, e ela veio de uma cidade de Minas, pequena, para morar em São Paulo com 19 anos sozinha. E aí, beleza, a gente tava ajudando ela a procurar apartamentos.
A corretora marcou pra gente visitar um apartamento na frente de uma favela. E a gente falou desde o começo, ela vai morar sozinha, tem que ser um lugar seguro. Ela nunca veio pra São Paulo. Nunca A gente veio pra chegou no local, Tem que andar. a gente olhou, eu falei, a gente não vai entrar. A Entende? gente vai Olha embora. a frustração Perdeu disso. um puta de um tempo. Não, Que eu e a falei pra ele, frustração. não adianta nem a gente entrar, porque pode ser o apartamento. Assim, ela viu o apartamento, ela mostrou pra gente a menina lá em Minas, mas ela não conhece. Sim. Ela viu que o apartamento por dentro era bonito. Mas a região ela não E conhece. você viu a necessidade, perigoso. Né? Então, falando isso pra corretora, olha, uma menina jovem, ela, esse lugar já não Ela é bom. já devia ter averiguado a região Sim. e ter informado para cliente. Feito Falado, um ó, estudo de localização. Eu até conhecia, mas na hora, assim, eu nem me associei da Sim. local. Eu falei, não, beleza. E não é que, tipo, é uma favela. É um local no meio da cidade ali que tem uma Sim. comunidade que pra ela, que mora era aquilo. no interior, ela vai falar, meu, que susto. Chega à tarde. A né? gente nem levou ela pra Numa ver. idade dessa, a gente tem um fluxo de trabalho muito grande. Então, o horário dela vai ser complexo. Então, o quanto que a gente precisa identificar as necessidades, né, do cliente. Porque hoje é o que eu falei, quanto custa uma hora? Não tem preço. Quem fala tempo é dinheiro fala tudo errado. Você não compra uma hora do seu tempo. E aí você se frustrou nisso. Você imagina se você é uma pessoa ágil e fala assim, olha, fulano, eu tenho essa opção, essa daqui tem isso aqui de ponto positivo, isso aqui de ponto negativo do que você me falou. Quer ver mesmo assim? Você alinha a expectativa. Né? tá assim nessa localização, mas o preço é tal. Exato. Tá nessa localização, mas o apartamento Exato. é assim. Por exemplo, tem um cliente que fala assim pra mim, ontem mesmo, ó, Sofia, eu quero uma cobertura assim, 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 tal. Eu não tenho. Eu falei, olha, hoje eu não tenho. Eu tenho uma possibilidade de fazer uma junção XPTO, é numa localização XPTO que você te agrada, isso aqui vai para uma linha? Não. Olha, eu tenho isso daqui que eu vou vir a lançar futuro, tá na linha? Você consegue esperar? Então, você vai colocando sem muita enrolação, porque você tem ou não. E isso é uma segurança para o cliente ver que o negócio bom é para ele, né? E não uma comissão, porque aí tudo dá errado. E realmente, quando o corretor está precisando vender e ele não se qualifica para entregar o melhor para o cliente, ele não vai ter um bom sucesso. Ele tem medo de Naquilo. ser transparente com o cliente, né? Ele, Parece isso. que ele tem medo Ele vai minha ter vez. de uma falar alguma venda, coisa mas e ele ser não vai ser rejeitada. próspero na profissão É dele. até uma dica, eu entendeu? acho. Eu nem sou treinador de corretores, mas pro corretor, Mas você, para mim, é o melhor, porque Mas você é você o cliente. é. total. Mas assim, eu ia até falar, é uma dica pro corretor iniciante para ele tentar controlar a emoção dele, né? Sim. Porque assim, é uma venda de ciclo longo. Então pode ser que você demore 6 meses para vender e você não ganhe R$1 por 6 meses. Sim, Só que se você demonstrar o mínimo de sinal de desespero, já era. sim. Já era. E aí os corretores que são mais experientes, eles têm uma vantagem enorme, porque eles já aprenderam a fazer relacionamentos de longos meses, eles não estão Sim. desesperados, eles já venderam uma casona há 3 meses atrás, então ele sabe que nos próximos 4 ele tem ali para amaciar o terreno Sim. e fazendo o relacionamento Existe dele. o longo prazo. Eu já tive clientes comigo, quando corretora, que ficaram 2 anos para ser o momento. Então, toda semana eu mandava uma reportagem de imóvel. Olha, você pode te mandar isso daqui? Ou só mandava, a pessoa dava um likezinho lá. Sabe, você mantém uma comunicação. Olha, agora apareceu essa oportunidade. Te agrada? Essa ainda não. Essa daqui, essa ainda não. E quando menos espera, e também tive clientes que não compraram, mas me indicaram muita gente que comprou. Que falou, Sofia, hoje você não tem o que eu preciso, mas você me atendeu tão bem, tão bem, tão Ela bem, fala de você. que fala. Deixa eu te Porque falar ninguém quer uma pessoa situação chata, né? pessoal. Eu quero comprar uma casa já faz um tempo e de vez em quando começa a virar prioridade, mas aí eu dou uma apagada, né? E aí já foi uns 3 anos atrás e o ano passado. Eu dei uma procurada, fiz algumas visitas e não fui Ninguém pra frente. No outro ano eu fiz a mesma coisa, porque eu não achei o que eu queria, eu não achei no preço que eu queria, tava caro. Eu falei, não é o momento, então vamos esperar um pouco. Mas eu estava procurando. E eu vou comprar essa casa. Sim. Em algum momento. Sim. Só que nenhum desses 2 corretores que me atenderam nos últimos 3 anos vai vender pra mim. Porque eu Não nem sei vai. o nome deles mais. Porque não marcou. Eu nem sei. Então, Eu nem sei quem para é. você, corretor, olha, para mim isso faz uma diferença muito grande, de você marcar Uhum. o cliente com relação a isso. E não só ter um relacionamento, eu não vou falar com você porque eu quero te vender a casa. Realmente eu quero achar e resolver o seu problema. Se for em 1 mês, se for em 1 ano, se for em 2, eu falo, olha, você não está comprando uma calça jeans, calma. E tem oportunidades que ainda não é aquela. Então, Sim. isso é muito importante. E isso é um grande diferencial. Porque, imagina, eu tenho clientes hoje, sim, de
anos que compra um reincidente comigo, que comprou comigo há 9 anos atrás, que comprou outro Mitre. Por quê? Porque ele está na minha lista, eu disparo um e-mail, no dia do aniversário eu disparo o e-mail, falo, olha, feliz aniversário. E aí depois que o cliente compra ali comigo, principalmente quando eu era corretora, a data de aniversário, data de aniversário de casamento, muita coisa eu anotava, porque eu disparo isso, né? Olha que é um diferencial. Porque quem comprou abandona, e a pessoa ela pode indicar, ela pode comprar de novo. E pessoas que estão procurando, não era aquele momento, e o momento de uma compra, ela vai. Eu sempre falo assim, o cliente ele é o fruto, né? Tem os mais verdinhos, que ainda ele está começando, você tem que ter a paciência. E às vezes você está ali como um abacate, demora muito. Né? Então, depende muito. Tem um cliente que já está pegando ali, ele já viu muita coisa, já está no momento de compra, e tem o que está começando. Você estava começando. Então, daqui a pouquinho vai estar no seu tempo de comprar. Esse corretor não teve essa paciência. E esse tempo vai ser assim, ó. Exato. Na hora que eu decidir, vai ser acabou. Exato. E vai ser do dia para noite. Porque é o período, porque você já vem num tempo. Então, a média hoje do brasileiro, ele demora de 2 anos a 6 meses, minimamente procurando, ou numa ideia. Ninguém chega assim e fala, nossa, estou procurando, quero comprar hoje. Você compra no dia que você encontra a oportunidade. Mas faz tempo que você está com aquela ideia maturando. Às vezes até inconsciente de olhar, entendeu? A sensação que me dá é que a maioria dos corretores trata os clientes, não só corretores, vendedores também, tratam os clientes como uma linha de produção. Sim. Né? Tipo, chegou um cliente, eu tendo cliente. Chegou um cliente, eu tendo cliente. Isso. Chegou 10 clientes, eu tento encontrar qual é o bom cliente, descartar todos os outros. Eu sou uma cliente chata por conta disso, porque quanto mais exigente você né? Quando eu vou numa loja, quando eu sou mal atendida, principalmente, eu já faço um treinamento, eu falo, gente, olha isso daqui que a gente não pode fazer ocorrer em hipótese alguma. Sabe? Por exemplo, no meu aniversário, meu marido me deu um sapato, eu fui trocar. Daí ela falou, você sabe que... Primeiro eu cheguei na loja e falei, vem trocar. Daí a vendedora falou assim pra mim, você sabe que só pode trocar uma vez, né? Já começou já te ameaçando quase. Eu falei assim, calma, gente, o sapato já tá pago, né? Aí eu falei assim, algum problema eu vim, porque justamente é um modelo que eu preciso pôr no meu pé para ver, por isso eu tô aqui, fica tranquila, ok? Mas assim, eu não perguntei. Então, já no outro dia, eu já falei, pessoal, olha só, a gente comete um erro sem perceber de falar uma coisa que não se pergunta. Então, depois que você fez algo bom, você comentou, olha, tá certinho, é esse mesmo? Ah, é, não sabe por que eu me preocupo? Se ela falar assim pra mim, eu me preocupo porque a política da loja só pode uma troca. Então, se você põe, depois você vai, né, pense e tal, eu me preocupo de você chegar aqui e ficar chateada comigo. Muda ou não muda? Muda. Porque do jeito da mulher, aí eu peguei, troquei o sapato. Aí minha amiga falou, preciso comprar um sapato, não sei o quê. A gente foi na mesma loja, ela tava lá. E eu sei que é comissionado. Eu falei, não quero que ela atenda, não. Outra pessoa atende. Ela olhou assim pra mim, dela, nossa, por quê? Eu falei, porque você foi tão arrogante comigo que eu nem perguntei, né, se podia trocar ou não. E eu falei isso pro meu time, o quanto a gente precisa, às vezes, entrar dá vontade em algumas de falar lojas. com o outro e falar assim, eu quero 10. Dá vontade, dá vontade. E o quanto a gente precisa entrar em lojas e ver experiências, né? Em outros mercados, né? Isso é um sapato. Mas olha só que experiência ruim e que poderia ter sido uma experiência boa. Foi tão ruim que você tá contando isso no podcast. Foi tão ruim, porque, assim, sério. E é né, uma loja ali. Tô dando de exemplo. Um exemplo negativo. Não, é verdade. E é tão incrível essa questão do atendimento, porque não é só nesse mercado em específico. Não. Pra tudo. Por exemplo, você vai num médico que só passa aquele negocinho lá, ouve um pouco do seu peito e fala, não, toma esse remédio aqui. Ou você vai naquele que antes de você entrar na consulta, faz um monte de exames, já o cara já te faz um monte de pergunta. Qual que você se sente mais confiante? Eu me sinto confortável naquele médico. Olha, eu não sei nada, a gente precisa fazer uns exames. O cara que vem, põe um negocinho aqui e fala, você tem isso? Eu falo, desculpa, não vou tomar o remédio. Eu nem compro. Isso é um fato. Vou te curar sozinho. Olha como até um médico tem que ser vendedor. É isso, da ideia dele, do que ele vai te falar. Eu hoje me trato numa clínica e faço meus tratamentos periódicos e tal. E meu nome é Rose, né? Só que todo mundo conhece por Sofia e etc. Só que quando eu cheguei na recepção, uma pessoa que me indicou falou, Sofia, etc e tal. E aí ela falou assim, eu dei meu documento, aí sempre é o drama, né? Nossa. Rose, mas é Sofia, rede social, que zona que é essa? Enfim, daí eu falei, aí ela falou assim, nossa, já vou anotar na sua ficha, você prefere ser chamada como? Rose ou Sofia?
já mudou. Sabe? Foi uma coisa tão pequena. Alinhou a expectativa. Alinhou. Porque geralmente eu vou e falo assim, nossa, mas tá marcado aqui Sofia, porque alguém que marcou é Sofia. Mas é Rose? Aí você tem que explicar, não, é com um apelido. Nossa, mas um apelido? A pessoa já te olha assim, né? Não, nome artístico. Artístico, o nome é artístico. Aí você já fica assim, né? Olha como você gera experiência ruim, né? E a gente dentro de um setor. E uma experiência que foi algo super positivo. E aí depois ainda a outra falou assim, nossa, não, aqui é super, super comum, porque tem muito youtuber, tem muita gente, assim, super normal. Como você quiser ser chamada é como você vai ser chamada aqui. E isso é muito bacana, porque até no stand é importante a gente... Aí quando eu tive essa experiência, isso já tem muito tempo que eu vou nesse meu médico. Eu falo isso para o cliente, pergunta o nome do cliente, como ele gostaria de ser chamado, porque olha, a experiência para mim foi muito boa. Muito bom isso. Mudou. Agora eu comecei a lembrar de várias experiências ruins de vendas. Você vai ter mais experiência ruim do que boa. Não, tem dias às vezes que você sai assim de bom humor, vai comprar um negócio, é tão mal atendido que aquilo acaba com o seu dia, velho. E é uma energia ruim. Foi uma energia tão ruim, né? Esses tempos e o sorriso, porque às vezes também, eu vejo assim, eu chego no plantão, né? Aí eu vou cumprimentar todo mundo. E às vezes a pessoa, eu falo bom dia, daí a pessoa fala bom dia. Eu já falo assim, ó, muda a vibe. Problema lá fora, problema é verbo conjugado. Eu tenho, tu tens, eles têm, nós temos, vós tereis se você não tiver. Mas aqui pro cliente, muda isso daí. Porque ninguém quer, tá bem, não, sabe o que é? Olha, vida, senta aqui. Porque é uma energia. E como a gente acredita se vai ser, né? E mesmo então, que... Não, pode continuar. Não, então, isso muda. É que ele falou, muda o dia. Às vezes um sorriso muda o dia. Não. E meu pai ficou puto o dia inteiro. Eu ia contar a história do meu pai. Ele trabalha com a gente na empresa. Ele é o dono da empresa. Né? Hoje eu sou o CEO lá da EGD, mas ele trabalha lá ainda. E ele usa... CEO é um nome forte. Ele usa o uniforme da empresa. Sim. Assim como a gente. Eu tô usando o do em casa hoje. Né? Mas a gente usa o uniforme da empresa. E aí meu irmão foi na... Não vou falar a marca. Né? Eu também, tô aqui, ó. Foi numa concessionária de carro, deixar o meu irmão para deixar o carro para fazer a revisão, né? E ele foi sassaricar nos carros, né? E tinha um carro esportivo lá nessa concessionária. Não é uma concessionária que só vende carro esportivo, mas é uma concessionária de carros normais que tem um carro esportivo. E ele começou a fazer pergunta, o vendedor olhou para ele assim, não respondia direito. Tal. E ele voltou de lá, ele falou assim, meu, como tá complicado o atendimento por aí. Porque eu tinha dinheiro pra comprar esse carro. Olha, eu falei, eu fiquei com vontade de comprar só pra jogar na cara dele. Ele falou. Não, e olha que e aí situação. Ele atendeu mal. Por quê? Ele não estava bem vestido, tava com um uniforme de empresa normal. Chegou com o meu irmão, com outro carro. Eu sempre... E, cara, ele falou assim, eu tinha dinheiro pra comprar. Aquele cara mal sabia. Que se ele me convencesse, podia até comprar. Porque o cliente, ele às vezes não compra o melhor negócio pra ele compra com o melhor vendedor. Eu sempre falo isso, cuidado. Porque às vezes você não tá comprando uma boa coisa, você tá comprando com uma pessoa boa. Tem esse lado você tem também, que olhar. Eu acho que eu já fui enganado aí alguma vez. Porque eu falo assim, eu tenho um produto tão bom, né, nos nossos projetos, e eu falo isso pra você, tem que ter essa altura para vender o nosso produto. Porque, por exemplo, você está comentando sobre esse pré-julgamento, eu fiz uma vez, eu era corretora. E aí o cliente falou assim, ele entrou bem jovenzinho, de chinelo e tal, e eu fiz o meu atendimento como eu sempre faço, como se ele poderia ter chegado num Bentley, eu ia atender ele da mesma forma como ele chegou, sujo de graxa, de chinelo e tal. E o projeto estava pronto. E o cliente, e eu fui explicando para ele, eu falei, olha, você busca isso daqui? Eu busco, eu vou casar e tal, ótimo. Eu falei, eu tô aqui para te ajudar a chegar no apartamento para você conseguir morar, ficar feliz, você entrar e falar assim, poxa, todo dia você vai entrar e vai lembrar da Sofia, vai pagar até um churrasco pra mim. Eu sempre brinco, né? E aí eu conversei com o cliente, quando chegou no momento ali da negociação, ele não tinha renda, ele não tinha entrada. Eu falei, mas o que importa pra mim? Você gostou? Ele falou, gostei. Então a gente vai achar um meio. Então, você consegue alguém pra compor a renda? Vamos pensar num meio? Porque eu sou facilitador. Eu tenho que achar, pra mim ele gostou. Ele, Sofia, eu não tenho. Eu falei, não, mas pensa, vamos fazer assim, montei o plano para ele e a gente vai conversando. Porque se você gostou, a gente sempre arranja um meio quando a gente gosta. Ele foi embora. No outro dia, foi um senhor no plantão e queria falar com uma pessoa chamada Sofia, era eu já era coordenadora. Eu falei, oi, tudo bem? Dele, meu filho viu esse apartamento, que eu atendia muito por dia, muitas pessoas. E eu vim comprar para ele. Eu falei,
qual unidade tal? Dele, ele é essa daqui. Dele, só que a renda dele é X, era um salário mínimo. Porque ele trabalha comigo, aí eu lembrei que era o rapaz. E aí eu só pago isso para ele conseguir saber o valor do dinheiro. Então, quanto que eu preciso dar, que eu vou dar à vista, só que eu quero o compromisso do rendimento dele para uma parcela. Então, eu fiz o fluxo, o pai deu para o filho, ele conseguiu comprar, e aí quando acabou o atendimento, ele falou assim, Sofia, eu só comprei aqui, não foi nem pelo projeto, foi porque você foi a única que não jogou meu filho quando ele vai sozinho primeiro. Porque o pai tinha dinheiro. Eu sempre mando meu filho primeiro. E eu não consigo comprar há 3 anos. Porque chega e fala, não, você não consegue comprar aqui não. Já julga, já não sei o quê. E ele falou assim, nossa, pai, ela me tratou como se eu tivesse chegado com você. Olha isso. Então, faça o seu atendimento, corretor. Assim, eu atendo bem, independente, porque aquilo, o universo ele traz de volta para você. A pessoa ela te indica e você tem que estar leve. Você tem que gostar disso, sabe? De pessoas, porque você muda o dia de uma pessoa. Eu com certeza se eu vendesse esse carro para o seu pai, eu teria vendido aquele carro para ele. Entendeu? Porque eu já vendi, teve um cliente meu que comprou 10 unidades comigo e falou, meu, como que eu tô aqui com você? Falei para você que vinha, que não tô procurando nada, que não vou comprar nada e tô comprando 10 apartamentos. Não, e mesmo que a pessoa não compre, né? Imagina, mesmo que a pessoa não compre, você como vendedor, com quantas pessoas você não fala no seu mês? E que você tem poder de influência. Soma no mês a mês, se você tivesse dado uma atenção para aquela pessoa, mesmo que ela não tenha comprado de você, você foi acumulando 20, 40, 60, e aí a sua carteira, você pessoas. não sabe o que está acontecendo. Então, você, corretor que está aí, eu sempre falo assim, o teste do desconfiômetro. O cliente sumiu, não fica achando que você é a Coca-Cola no deserto, meu amigo. Uhum. Você pode ser chato. Então, você tem que pensar assim, pô, troca de mão, pede para um amigo ligar, tem um teste do desconfiômetro. O cliente, se me aconteceu alguma coisa, você foi chato com ele. E não importa se você se achou chato, importa se ele achou. Se o cliente achou, você foi, acabou. Uhum. Então, vamos resolver isso daí. Entendeu? Isso é muito importante, porque pode acontecer comigo. O cliente sumiu comigo, às vezes, a forma que eu achei que eu super atendi ele, ele pode ter achado que não. Né? E tá tudo bem, mas a forma é o quão rápido eu sou para resolver isso. Agora, imagina você, que é um vendedor de alto nível, todos os meses dando esse atendimento na Mitre, por exemplo. Eu não sei quantos contatos vocês passam para o vendedor, mas cada um desses contatos custa dinheiro. Muito dinheiro. É uma oportunidade é um caminhão de dinheiro. É um caminhão de dinheiro. Vocês sabem. E é uma oportunidade para o cara de construir a carteira dele. Sim. Imagina você daqui 10 anos com uma carteira de 5.000 pessoas. Não é possível que você não vai vender. Tipo, não é possível. Se você tratou bem. E é uma carteira que não é apenas de leads. É uma carteira que existe um nome. A pessoa, eu gosto de ser tratada Sofia. Na minha característica. Eu tenho que tratar você na sua característica. Isso é uma carteira. Porque senão a pessoa ela vai estar lá, como que ela construiu isso se ela não tá nem aí mais, sabe? Então, a grande diferença, eu fui fazer um curso em Mônaco, tal, uns 5 anos, sei lá quantos anos atrás, do atendimento, o imóvel mais caro do mundo, pá, fui lá. Na grande realidade, é você personalizar o atendimento. Foi isso. O curso foi esse. E quanto isso é profundo e verdade. Se você é o básico bem feito. Se você personaliza o seu atendimento para cada cliente e não dá o abandono, exatamente, você vai ter a melhor carteira. E você vai ser... ver o que é importante para ele. Porque você vai personalizar. Você já viu eu tenho um meme de vendas que eu acho que é o mais legal que existe. Ai, meu Deus, que medo. Já viu? Não, é qual? Um vídeo que o cara o gerente chegou pro vendedor assim, numa loja de pescaria. Não, uma loja lá. Não, porque a gente já pensa, aí, né? Vendedor, não. E o gerente chegou assim, quantas vendas você fez hoje? Ele, uma. Mas você só fez uma venda? Como assim só fez uma venda? E quanto foi essa venda? Ele, 750 mil. Mas como? 750 mil? Como é que você vendeu 750 mil? Um cara comprou o anzol, aí eu vi que ele não tinha o molinete, eu vendi um molinete. Aí pra ele pescar, ele precisava de um barco, aí eu vendi um barco, né? E aí ele não tinha como carregar o barco. Como é que ele... Aí eu vendi uma blazer pra ele, com um carrinho pra ele carregar o barco. Pronto. E aí foi isso. Mas como assim? O cara comprou um anzol e saiu com tudo isso?
Ele, não, na verdade ele tava procurando uma farmácia pra comprar absorvente. Aí eu falei pra ele assim, já que seu final de semana vai ser uma merda, que tal uma pescaria? Vamos pescar. Esse é o melhor vídeo que existe. É um meme. Não, e é verdade. E ele pegou um cliente que ele não tava comprando nada. Não. Mas ele abordou muito bem. E quantas vezes a gente entrou numa loja e você falou assim, só tô dando uma passadinha e você deixa seu rim lá. Porque o vendedor era bom. E quantas vezes você entrou pra comprar e não comprou irritado porque o vendedor era ruim? Nossa. Então, gente, você parar e prestar atenção nos seus atos é muito importante. Já me irritei tanto com isso que eu prefiro comprar sozinho. Mas eu parei aqui hoje, na profissão, em busca disso. E aí eu falei, por que não criar esse desenvolvimento e ajudar pessoas? Porque eu não estou aqui para vender curso, para nada. Eu estou aqui para ajudar os vendedores verem isso realmente, sabe? Esses insights que você tem, experiência que você tem para melhorar, para você não fazer uma venda. O corretor, que ele fica muito nervoso, ele quer fazer uma venda. Ele não quer viver dessa profissão. Porque quem vive dessa profissão, ele pensa no longo prazo. Que, por exemplo, se você é um CLT, ganha um salário mínimo, você vai ter aí no ano quanto? 13 mil reais. E você pode fazer uma venda que seja isso, de um estúdio. Uhum. Então, só que você já quer fazer em 30 dias. O que você ganharia 8 horas do seu dia, 5 dias na semana, durante, né, quantos meses. Uhum. Então, tenha calma, né? Respira. Eu sempre falo assim, você tem que saber seu limite. Está muito nervoso? Deixa seu gestor fazer, chama alguém. Você tem que ter um limite, porque às vezes a gente também não está num bom dia. Então, a gente ter o nosso limite e se conhecer, ter essa confiança é muito importante, né? Para nós que somos vendedores. Sim. Vou colocar outro ponto aqui agora. A gente falou muito sobre esse negócio dele saber o momento de se colocar, de ser ou não inconveniente. E eu queria entrar no ponto de feedback, por exemplo, porque tem muitas situações que você está conversando com o cliente e aquela conversa esfria, né? Mas ali também o cara tem que fazer um feedback com a pessoa, né? Ele tem que retornar com aquela pessoa. E já aconteceu comigo de coisas que eu nem queria tanto, ou que eu nem precisava tanto, pelo vendedor ter me atendido bem e ter feito, sei lá, eu comprei com ele no terceiro feedback, que ele fez uma terceira tentativa de falar comigo e ali você, contratou. Como que você olha isso? Eu olho como fundamental e eu chamo isso de chamar o cliente para uma ação. Então, o cliente, às vezes, é normal, às vezes o dia a dia e tal, você acaba não tendo aquela ação, ou pelo tempo, você está cansado e tal. Então, você precisa de trazer o cliente para o jogo. Como você fazer isso sem ser uma pessoa inconveniente, chata, né, que tá falando toda hora, porque também tem aquele que fica você quer pegar e tacar na parede, né? Como ser essa pessoa e ser o limite, né? Ter esse feeling. Isso é um desafio. É você colocar pontos para ele ser agradável. Então, quando o cliente ele te responde de volta em um insight que você deu, você sabe, opa, ele gosta de falar desse tema. Então, você já anota e você já sabe como abordar. Por exemplo, eu estava tratando uma unidade muito grande há um tempo atrás e o cliente deu essa, né, não estou procurando, não é o momento, Brasil. Eu falei, mas o Brasil, desde que eu nasci, tem crise. Falei pra ele, o Brasil é um país que tá em crise. Gente, é um negócio, né? Se a gente esperar nisso, né? E vi que o cliente, ele riu e falou, vendo isso, eu falei, mas você já percebeu que os melhores negócios são nas crises? Porque quando não tá em crise, a gente sobe o valor, né? E não tá precisando vender. Aí vi que ele entrou no jogo, porque ele respondeu. Aí depois esfriou. Aí quando eu fui levar novamente, eu vim trazer pra ação. Eu falei, nossa, né, a gente tá agora na pandemia, etc. Como que eu trago pro jogo? E aí falou assim, poxa, eu tava pensando em comprar alguma coisa próxima ali com meu filho, porque só são nós dois. Então eu trouxe pro jogo de novo. Falei, olha, o meu cunhado faleceu e se a gente estivesse no mesmo prédio, teria salvado, porque foi fulminante. Isso trouxe para um jogo, mas não foi numa situação eu não estava vendendo para ele. Eu estava assim, entende? Você pode ter um problema também. Você já pensou por esse lado? Mas não era só o meu produto. Ali ele acabou fazendo uma compra de quase 20 milhões. Não estava comprando nada. Então, por um inside, né? Mas não uma conversa formada de uma forminha de gelo. De você entender qual a necessidade e trazer um cliente para conversar com você de novo. De ver qual que era a questão. Então, eu percebi que ele estava com receio de estar num prédio sozinho.
E se acontece alguma coisa, só tem uma pessoa. Falei, então por que a gente não resolve isso? Eu pego e faço uma junção aqui vertical. Entende? Você traz para o jogo em cima de uma dor da pessoa que... Às vezes foi isso, né? A pessoa Foi isso. criou por um motivo também, né? Sim. Porque nada é sem motivo, Aí né? a venda, ela é quebra de objeção. Então, ninguém vai chegar assim e falar assim, uau, quero comprar hoje, que legal. Não, você vai quebrar a objeção. Então, primeiro, será que eu vou conseguir pagar? Às vezes é uma objeção que o cliente tem medo. Às vezes é uma objeção, gostei do quarto, mas não gostei da cozinha. Você vai ter que quebrar aquela objeção. É a vaga. É o local. É o tempo de construção. Então, se você não sabe, corretor, qual é a objeção que o cliente não está comprando, que ele esfria, você não sabe contra-atacar. Você não sabe contra-argumentar. E aí você não traz o cliente para o jogo, você não traz o cliente para uma ação. Então, a grande questão é você saber contra-argumentar e saber qual é o problema real. E nisso você vai tendo essa entrada, não uma entrada que é inconveniente, né? Invasiva, tem gente que é invasiva, tem gente que é muito invasiva. Uma pergunta genérica, sabe aquele feedback genérico? Oi, tudo bem? Posso encerrar seu atendimento? Tipo, sabe, o pessoal fica com esse negócio. Fala pro cliente que então você desistiu da compra de não sei o quê. Não, pelo amor de Deus. Tipo, isso daí tem muita gente que faz feedback assim, Você né? esqueceu de mim? Fala, desisti, tchau. Deus me livre, Você esqueceu de mim? Sai As fora. pessoas são carentes, né? Não. Como você faria uma boa abordagem? Como que você exemplificaria Para um cliente que sumiu? Para um cliente que sumiu, Primeiro que geralmente, quando um cliente ele some, eu busco como que foi o atendimento, Olhar onde o histórico, parou, né? o que ele olhou, porque não dá para você pegar e atender todo mundo como todo mundo. Entender primeiro onde ele ficou insatisfeito para Isso. sumir. Às vezes você não vai ver a insatisfação, você viu que ele sumiu, mas eu vi que ele visitou um stand, eu vi que ele foi 2 vezes, então eu tento tirar o máximo de informação possível que eu tiver. E aí eu faço uma ligação, porque a ligação, ela resolve muitas coisas. Às vezes a mensagem ela não vai, se o cliente sumiu, já não vai dar, porque às vezes você não quer responder. E aí você vai sentir numa ligação. Então eu ligo e falo, olha, tudo bem? Falando só que é a Sofia, eu vi que você esteve 2 vezes aqui no nosso stand, e eu falei assim, poxa, tem um tempo que a gente não conversa, ainda tem buscado alguma coisa? Teve algum ponto de atenção que você pode falar para mim, para eu ter como relevância? Você já liga ou você manda observação? mensagem antes Eu ligo. perguntando se pode ligar? Se o cliente sumiu, eu ligo. Se o cliente sumiu, você já liga. Sim. E para mim, o sumiço do cliente, ele é uma média de 40 dias, que é um time que, se nada aconteceu e ele foi no stand e nada aconteceu, ele deve ou ter comprado alguma coisa ou ele foi mal atendido. 40 dias que eu digo assim, de não resposta, né? Se ele está respondendo, pode ser 1, 2, 3 anos. Mas não respondeu mais nada e fala assim, Sofia, desapareceu. Então, a gente precisa entrar com uma ligação mais assim, poxa, o que está acontecendo que eu posso te ajudar? Para entender se ele desistiu, né? Ou se ele ainda está ali pensando, Sim. se ainda existe Aí, uma forma a de ligação, pescar. ela é muito eficiente. Porque, às vezes, o WhatsApp, a pessoa, ela tá tão de saco cheio que ela não quer nem te responder. Sim, e outra. Se uma pessoa chega Ou manda te uma bloquear. mensagem, você deixa ela no vácuo. Agora, se eu chegar aqui e falar, oi, Matheus, tudo bem com Tem você? várias pessoas Eu Você vi ficar que olhando pra você- minha cara e não responder. Ou assim, Matheus, tudo bem? Eu vi que você esteve aqui no meu stand 2 vezes, viu o nosso decorado. Tudo bem? Você está lembrado? Não, eu sou a superior, eu sou a gestora do fulano. Sabe? Você tá personalizando. Por mais que ela não queira, ela vai te responder. ela vai te dar um responder. feedback, E aí né? você vai Ela falar, vai não te quero responder. mesmo? Aí beleza, acabou. Aí beleza. Então eu falo assim, olha, quando a pessoa fala pra mim, Sofia, eu não quero mesmo. Olha, você tem alguém pra indicar? Alguém que procura apartamento? Você gostou do atendimento? Porque se você conhecer alguém, a Mitre, ela tem projetos na cidade de São Paulo nas melhores localizações, nos melhores endereços. Você sabia? E várias vezes eu vendi assim, porque a pessoa não sabia. Eu falo, eu tô te mandando um link aqui, que tem todos os endereços da Mitre. A pessoa, pô, você tem no Aclimação? Eu não sabia. Eu tava procurando lá no Só mandou o Tatuapé. PDF. Aí ele, mas eu trabalho ali. Aquele corretor. Você entendeu? Mas eu trabalho aqui. A minha vida tá aqui, mas eu quero mudar pra cá. Minha esposa quer pra cá. Já aconteceu de um follow-up, de eu falar isso. Falei, ó, então eu vou te mandar esse link aí pra você sempre lembrar que quando você vê um Mitre, eu vou ter uma melhor negociação pra você. E eu tenho 6 bilhões em terrenos, né? Isso é um dado público em desenvolvimento. Então, você pode não querer nada agora, mas eu posso te assegurar que eu vou ter um endereço muito bom para você para os próximos anos. Então, a pessoa fala, Sofia, tal. Tem mais para o centro? Ó, norte, sul, leste, oeste eu tenho. Então, posso anotar aqui? Pode. Posso? Me liga de tal tempo. Aí você tem o seu timeline lá para você ligar para aquele cliente em tal tempo. Entende? Porque, por exemplo, eu tenho hoje um projeto na ADOC, mas há 3 anos atrás eu não tinha, mas há 3 anos atrás já tinha esse terreno. Então, olha,
não, eu quero morar mais pro Jardins. Ó, hoje eu não tenho, mas quando eu lançar, eu posso te contactar? Você tem pressa? Não. Ótimo. Então, quando contactou, quando chegou, foi o momento da gente conversar. Exatamente. Então, a organização, minha dica final é pro corretor, quanto mais desorganizado você for, mais dinheiro você vai perder. Porque se você é organizado, você planilha no seu CRM, na sua agenda, no que for, você vai pôr lá que o Matheus, ele quer tal coisa, mais ou menos quando, foi tantas vezes. Você vai ter uma manutenção daquilo. Você não vai esquecer ele. Porque corretor, quando esquece, perde dinheiro. E é muito fácil esquecer. E não é só corretor, Muito. não. Qualquer vendedor que É esquecer, vendedor. perde dinheiro. Qualquer E vendedor. hoje existem tantas ferramentas para se controlar isso de uma maneira Grátis, simples, que pago, ainda te de manda qualquer notificação para Sim. lembrar. Muitos acham E que às é vezes perda de você tá tempo. ouvindo e falando assim, mas eu não sou tecnológico assim. Faça da sua forma. Se for um caderno que isso funciona para você, mas reforça. Não, Né? se a pessoa falar, me liga daqui 3 meses, se for na sua agenda, manual, e colocar lá daqui 3 meses ligar, tá tudo Tá certo. tudo certo. É um CRM. É um CRM. Entendeu? Desde que seja funcional para você. Exatamente. Então, quanto mais, tem uma disciplina, tem uma organização, porque aí não tem como. Você vai conseguir, pensar. Nas minhas anotações das minhas agendas, assim, de cliente, eu até colocava assim, a esposa gosta mais de tal lugar, o marido tal lugar. Tudo que eu pegava do atendimento, eu já fazia anotação na hora, para mim. Porque você esquece depois. Você passou, você tem ali, tá fresco naquele dia, mas daqui 1 ano não vai estar. Na hora você acha que Tem minha gêmeos. memória é imbatível. Então tem que ter tem que caber 2 camas assim, uma do lado da outra. Então já tenho que, sabe? Eu anotava muito isso. É importante isso daqui. Então quando eu ligava, lembra tal. A pessoa, nossa, Fê, você não esqueceu? Lógico que eu esqueci, eu só marquei. Exato. A gente não pode E é confiar natural na do ser lembrança. humano não lembrar de tudo. Então você tem que Você anotar. tem que anotar. Eu anoto tudo. Para quem fala igual o Rodrigo falou que não, minha memória de aço eu vou lembrar, é arrogância. Eu tenho pura. uma boa memória, mas nunca confio nela. Eu já tive não. uma boa memória, não tenho mais. Não, eu tenho, Eu mas nunca jamais. tive. Eu anoto. Eu anoto no caderno, anoto na minha agenda, eu anoto. Eu anoto tanto que às vezes eu anotei 3 vezes a mesma coisa em lugares diferentes e não eu também. lembrava. É isso. Tá é faltando isso. organização. Tá faltando deixando dinheiro na mesa. organização. É muita coisa. Organização, você pode ter certeza. Se você não for, contrate alguém para ser por você. Porque independe. O processo como você vai fazer não importa, mas o seu processo ele tem que ser Tá organizado. precisando ouvir isso. Que bom! Tem horas que não dá tempo de arrumar toda a não, agenda. Porque às E aí vezes só uma coisa vai. você não está conseguindo, mas você tem que ver o processo que tem que ser melhorado. Exatamente. Pô, às vezes eu não consigo sair do lugar por não estar organizado. Entende? Tipo, é um E se negócio você necessário. consegue, às vezes, fazer um investimento, aquilo vai te gerar tão mais valor, vai te trazer tão mais retorno, que você não parou para pensar. Exato. Porque você está ocupado demais e você Exato. não está sendo produtivo. Quando eu paro pra ver que eu anotei a mesma coisa 3 vezes em lugares Aí você diferentes, pensa, é o indicador de ápice. que eu preciso parar pra me organizar. Não, esse é um ponto, mas eu atribuo que a disciplina e a organização me fez chegar a ser campeã nas minhas frentes, porque eu via que meus concorrentes não tinham isso. Então, eu olhei e fui estudando isso em mercado. Foi o principal que eu olhei. Eu falei, nossa, como que a pessoa não anotou? Ela acabou de falar, o cliente falou a vida dele, como que a pessoa não anotou? Como que vai lembrar? Você fica até pensando, né? Nossa, será que ela lembra de tudo mesmo? Nossa, eu sou um Aí eu bosta, falei, poxa, né? então Não eu vou lembro de fazer nada. isso, porque eu via que ninguém fazia. Então, a concorrência, quando você quer fazer a diferença, ali o lugar ele é com menos pessoas. Que legal. E Ela é já me deu constância, a pauta tá? da reunião que eu vou fazer nessa semana. E é uma constância, tá? Não é uma vez. Eu tô há 9 anos na Mitre. Então, 9 anos eu faço isso. Não é um dia. Eu não fiz isso com um cliente. Fiz isso com muitos. E você tá sempre aprimorando. Sempre. Eu sempre falo que lá na nossa empresa que a gente tem que apegar nos pontos de importância do cliente. Então, se você, não sei como abordar o cliente para um assunto em comum, cara, entra na rede social dele. Às vezes ele chega por lá, Sim. vê o que ele gosta, vê uma viagem, qualquer coisa do assunto, Sim, e começa aquele assunto com aquilo. Você sabe que eu atendi uma cliente e aí nesse follow-up a cliente ela sumiu. E aí eu falei, nossa, aí tinha rodado o contrato tudo e a cliente sumiu. E aí veio o gestor para mim e falou, poxa, eu não sei o que eu faço. Aí eu falei, vamos olhar. Aí tava lá a rede social. Aí eu vi que tinha um cachorrinho, que já tinha feito tudo, não atendia, a cliente não atendia, não respondia e-mail. Eu falei, ué. Aí tinha um cachorrinho, tinha vários ali, e vi o nome do cachorrinho. Daí eu pedi para bordar com uma bandana e mandei no endereço, porque tinha rodado o contrato, eu tinha o endereço. Uhum. A cliente respondeu e finalizou. Ela tava com um problema que... Ela falou, isso fez toda a diferença, porque você não foi invasiva.
né? E porque quem não gosta? Exatamente. Você parou e se preocupou, né? Então, às vezes, e não foi uma coisa cara, não foi uma coisa assim surreal para uma pessoa fazer. Foi só um tempo de dedicação. Capricho. Qual foi o valor da venda? Vamos ver o retorno da bandana. 1,5 milhão. A bandana custou? A bandana custou podia R$25 mandar um e a caminhão de abordagem bandana. R$5. Podia Um mandar... ROI de A muitos zeros preocupação aí. com o cliente e o carinho não tem preço. Não Foi tem o que preço. valeu mais pra Não mulher. tem preço. Exatamente. E mais disso, assim, eu coloquei assim, eu falei assim pro José, deixa que eu escreva, porque a mão, ela vai ver que é uma coisa mais, né, pessoal. A fulana, tal, tentamos contactar, não conseguimos, ficamos preocupados. Então, isso aqui é um gesto de carinho, espero que esteja tudo bem. E pôs Sofia. E Foi. Você já viu por aquela que história... que você faz? Você já viu aquela história da Disney? Que a criança esqueceu um ursinho na Disney? Não. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram o bonequinho, que ficou lá no Achados e Perdidos, né? Acho que a mãe entrou em contato, que tinha perdido, a criança estava triste. Aí eles pegaram o brinquedo, tiraram foto em vários brinquedos, e aí mandaram com uma carta, com fotos, escrito assim: Mamãe, eu quis ficar um pouquinho mais e aproveitar o parque, mas já estou de volta. Olha, criança, muda tudo. Né? Olha a E experiência. aí a foto do brinquedo em vários brinquedos, em várias coisas, assim, na montanha-russa. E aí a criança que tava triste falou, poxa, ele não tava sozinho. Conversou com o cliente dela, né? Não, tipo, é por isso que... A gente usa esses casos, mas não precisa, tipo, ser muito. É pequenos detalhes, né? Pequenas coisinhas que mudam o jogo, né? É você estar disposto a fazer dar certo. Então, quando você tá disposto e você tem energia para fazer dar certo e não você tá vendendo por uma comissão, você consegue ter outras ideias. Porque corretor que vive por comissão, ele não perdura no mercado. Agora, o corretor que ele quer fazer disso uma profissão, ele vai mudar vidas. E aí ele vai conseguir ter outras ideias, ele vai conseguir ter outras experiências. Ele não pode ser um aventureiro naquilo. Ele tem que ser o melhor naquilo. O cara que tá só atrás da comissão, ele vai cometer todas as todos cagadas os que erros, a gente falou todos aqui. Os erros. Porque o emocional vai pegar na cabeça dele e ele vai fazer besteira. Sim. Por mais que ele saiba que não é aquilo que tem que fazer, o emocional vai fazer ele agir errado. E para quem quer ser um vendedor bem-sucedido, lembre sempre de uma coisa. Como você faz alguém se sentir, é como ele vai lembrar de você para sempre. Então, como você está fazendo seu cliente se sentir no seu atendimento? Especial, único, como? Ou o pós, como? Então, isso é muito importante, sabe? É uma dica, assim, que eu sempre penso. Eu finalizo e falo, isso daqui poderia ter melhorado nisso, naquilo. O cliente ficou mais introspectivo, eu não consegui tirar informação de que está o erro. Eu acho que o pós é mais importante até do que antes da venda. Total. Porque as pessoas vendem e esquecem que o cliente existe. Sim. E aí você nunca mais ouve falar. Some. Agora sumiu. Agora não é mais minha amiga, né? Então isso é péssimo. Tem que manter o relacionamento com a pessoa. É lógico que você não vai ligar toda semana pro cara. E aí, vamos fazer um churrasco. Mais um e-mail. Né? Mandar uma mensagem de vez em quando. Igual no nosso caso. Fez um ano que entregou o móvel. Pergunta, tá tudo bem? Tem algum acessório que precisa ajustar? É um motivo pra você perguntar. Você se mantém em contato. Porque de verdade, você compra, se você não faz contato, passou 6 meses, 1 ano, você não lembra. Por mais que você gastou 1 milhão num apartamento, ou 200 mil imóveis, você não lembra nem o nome da pessoa. Sim. É verdade. Aí a pessoa ainda fica frustrada. Pô, não lembra meu nome? Ficou aqui 1 semana fazendo projeto e não lembra meu nome. É verdade. E aí eu falo, vocês são muito carentes. Você tem que fazer o cliente lembrar de você, não esperar que ele lembre de você sem você fazer nada. É verdade. E, gente, tivemos uma aula. Se você tá aí ainda e não curtiu, não mandou pra ninguém, você vai ficar sem e o presente brinde. que eu falei no começo. Sem o presente. Pra você que fizer o comentário, eu tenho um e-book inédito, que eu vou disponibilizar hoje no dia da aula, só pra quem fizer o comentário. Comentar o que lá? Um e-book meu. A gente vai comentar o que lá? Um emoji, uma palavra? O que vocês decidirem. Aí o podcast... Uma casinha? Uma casinha. Comenta uma casinha. Comenta uma casinha e eu vou disponibilizar para vocês esse podcast, esse e-book escrito por mim com dicas para vocês de venda. Só no YouTube ou no Instagram Gratuito. também vale? No Instagram vale também. Então, só que no Instagram a gente vai precisar do e-mail, né? Ou não, dá para mandar por mensagem. Dá pelo Instagram também. No Instagram você vai fazer o seguinte, vai pôr no direct. Manda uma casinha no direct com uma casinha e seu e-mail, que aí a gente faz isso acontecer depois. Fechado. Fechou? Porque isso daí eu quero dar para você dicas de venda de uma forma genuína mesmo, para você evoluir como pessoa e profissional. Isso aí. E, gente, ela tem toda essa performance, ela não dá curso. Não dá curso. Todo o conteúdo que ela fornece nas redes sociais é de graça. Sim. Porque ela não tem isso. E para você ter uma mentoria com ela, você tem que trabalhar para ela. Exato.
Não tem Eu como faço comprar minha isso. mentoria só com o meu time, toda sexta-feira. É só com quem é da Mitre, mesmo. Então, não é projeto, não é programa, não é nada. Então, o interesse realmente é da gente mudar toda essa visão de classe, sabe? E a qualificação e tudo que eu coloco de conteúdo da universidade, de conteúdos meus, que é o que eu faço dentro da empresa, realmente é para o meu time. Isso daí. E se você não é corretor de imóveis, é construtor, é arquiteto, isso Sim, serve para você também. Também, porque eu Serve. faço um conteúdo neutro com relação à venda. Exatamente. Então, você vai gostar do presente. Ó, deixei aqui, ó, nem tinha combinado, hein? Isso Vou aí. escrever unicamente. Sofia, vai ter que voltar outras vezes, que a gente falou tanto aqui de atendimento e vendas, mas parece que ainda tem mais um monte de coisa. Tem, pra ó, gente pode convidar que eu adoro. Vamos falar sim, com certeza. Né? E a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, né? Por favor. Por O favor. assunto foi embora, a gente até esqueceu. É um patrocinador sempre. Vai lá, Matheus, vai com você hoje. Hoje Tá a com gente o bom está no pitch? aqui. O primeiro dos nossos patrocinadores é a NoBox, que montou esse estúdio maravilhoso pra gente aqui. A gente não faz nada, a gente só chega aqui, senta e grava, tá tudo pronto, né? Quer ter um Que- podcast, quer Quer fazer ter um podcast, quer ter um evento. Se você não faz ideia do que você quer fazer, mas quer estar presente nas mídias sociais, chama a NoBox, que eles vão pegar na sua mão e vão desenvolver do zero com você. Isso, toda estratégia de patrocínio, de gravações, de curso, o que você precisar de marketing, mídia, experiência, trade marketing, live marketing, o que você precisar, chama no Box que eles vão te ajudar a construir isso do zero. Mesmo que você ainda só tenha na ideia ter um evento, eles vão fazer isso, vai pôr isso no papel para vocês e fazer acontecer, né? Como a gente falou, sentamos aqui, gravamos, tomamos uma aguinha, às vezes um esquinho e só. Ó, eu me senti super especial quando ela me mandou mensagem e falou assim: Sofia, o que você quer beber? Gente, eu falei, água. Assim, mas olha como você se Muda. sente especial por uma pergunta tão única assim. E Falei- você chegou aqui, a gente perguntou o que você quer comer? Quer Sim. comer algo? Eu falei, não, obrigada. Ali Então, a gente pro ganhou meu pão médico, doutor Rafael, eu tô de dieta, ó, que bonito, A tô gente ganhou bebendo água. pontinhos. A gente ganhou pontinhos Deu nessa. muitos pontos. Mas porque, como você me fez sentir de especial, certamente todas as vezes que você precisar de algo, Sofia, vamos gravar? Eu vou gravar. Exatamente. Entendeu? E a gente Muda. pegou 1 hora de trânsito pra chegar aqui, eu me molhei, e aí eu cheguei dando risada. Exato. Porque eu vou chegar aqui com a cara puta com você pra gravar. E a Sofia ainda vai te vender uma casa. Ela vai vender uma casa pra Tem que você. ser, eu vou vender um apartamento pra vocês, Mitre, moro em um e com certeza, já vamos conversar daqui a pouco. E agora que a gente falou muito de apartamento, né? Agora a gente vai falar de casa. Pra Quem você. precisa de dinheiro? De dinheiro, né? O nosso outro patrocinador, Minha Casa Financiada. Eles são uma PropTech de crédito que ajuda você a conquistar o seu sonho da casa. E não para compra apenas. Aí eu vou ferrar um pouquinho a Sofia agora. Porque eles fornecem crédito para construção. Para a Também, construção né? da sua casa de forma financiada. Então, existe métodos de aquisição de terreno e construção, existem como você também usar um imóvel em garantia para pegar um crédito e usar isso com carência. Então os caras estão voando aí, fornecendo crédito para o mercado, coisas que só grandes bancos tinham, e hoje eles conseguem fornecer isso a um juros mais baixo que a taxa Selic hoje, né, Rodrigo? Soluções de crédito imobiliário aí, para você que quer construir, quer fazer uma reforma, quer fazer alguma coisa aí na sua casa, até no apartamento da Mitre. Exatamente. O Eles têm produto, processo de financiamento, Que você legal. consegue pegar o apartamento, colocar ele em garantia e colocar uma porcentagem com juros imobiliários para 20 anos, para você poder Olha. fazer a reforma e fazer o móvel. Que legal, Inclusive, gente. daqui a pouco vai ter até móvel planejado nisso também, né? Vai ter Pra tudo, gente vai poder ter vender tudo. também móvel planejado. os caras estão trazendo uma solução bem inovadora, né? Um hub Estão com criando- várias Que soluções. legal. E é isso. É isso. Gente, Isso que eu ia adorei. falar. E Adorei. nós não podemos deixar de falar da nossa queridíssima Geração Design. É isso. A Se você- nossa empresa Se você tá com um Mitre aí novinho para reformar, Precisando de imobiliar, móveis planejados. Precisando de, imóveis de alto planejados. padrão, com boa qualidade, chama a GD lá, o nosso time está pronto para te atender com com atendimento, vamos fazer isso acontecer melhor, cada vez melhor. A gente tem um time aí, empresa com mais de 30 anos de mercado, que é inovadora, que tá na internet, que bota a cara, que... Uma coisa eu garanto, o atendimento vai ser bom, porque lá o time é treinado para atender com educação, do jeito que você Uhum. falou, a mandar vídeos e fotos e referências. Então, você sabe Que que a legal. pessoa gostou, ela gosta de cozinha preta? Beleza, pega 10 projetos de cozinha preta que a gente mandou, vai tentando entender qual ela Sim. gosta mais. Isso se é super aprofunda um importante. pouco no detalhe.
Isso é algo que a gente faz lá também. Então, se você ficou curioso, quer saber qual a referência que vai ficar mais a ver, chama a gente no WhatsApp. E se não é o momento de você comprar, segue o nosso Instagram lá que tem muita dica. Se uma coisa que você vai perceber no nosso Instagram é que a gente não vai vender pra você em nenhum momento. Só vai dar dica. Só vai dar dica, só vai mostrar inspirações, vai mostrar coisinhas dos seus sonhos pra vocês planejando aí pro futuro, né? Geraçãodesign.oficial no Instagram. TikTok também, tem bastante coisa lá no TikTok. A gente é a empresa moderninha do TikTok, né? A empresa Sem tradicional. dancinha. Sem dancinha, só O conteúdo meu de também, valor. TikTok, não tem dancinha. E lá você não vai achar só coisas de imóveis. A gente dá dicas de como escolher pedra, de como escolher torneira, de tudo para sua casa, né? Então, segue lá, chama a Geração Design lá no Instagram, no WhatsApp, que a gente vai te dar um atendimento de luxo, igual a Sofia faz. Gente, adorei. Obrigada por participar. E meu jabá, me segue aí também no Instagram, Sofia Martins, _SP, também gratuito. A gente vai deixar aqui Exatamente. na bio as redes sociais da Sofia, Muito da Mitri obrigada. Vendas também e da Mitri Realty também, né? Isso. Exatamente. E tem bastante seguidor lá, hein? Eu dei uma Tem. olhada, eu falei, Sim, eita, são grandes, são grandes. perfil verificado. Eu falei, eita, Verificado. o padrão tá subindo. Não, a gente nem conseguiu falar muito dos apartamentos da Mitri, mas que eu gosto muito, mas a gente Sim. deixa pro próximo episódio. Vamos A fazer gente outros deixa uma data episódios. com a Sofia, a gente fala de empreendimentos de alto padrão em São Paulo. Se Fechadíssimo. você quiser trazer Fechado? alguém convidado com você, que você conhece. Claro, também pra meu gente time é falar o de melhor do mercado. O que Tá vocês falaram? convidadíssimo e conta com a gente pro Mi Casa, pros seus projetos, pras coisas que vocês quiserem Obrigada. fazer. Obrigada, adorei participar. É isso aí. Esse E- foi mais um Mi Casa. Muito obrigado. Obrigado. E tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.